Fala, torcedor do Pelotas, começando mais um Papo de Torcedor, e hoje a gente vai conversar com o Moacir Elias, ele que é presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Pelotas e o conselho que é responsável aí pelas eleições do clube que acontecem nesse ano, algo bastante importante aí para a administração do Pelotas. Mas antes disso, vamos conversar sobre a importância do conselho, né, Moacir? A gente sabe que é um trabalho que não para, a bola pode não estar rolando, mas o conselho segue trabalhando e tem uma importância muito grande para o clube. É verdade, satisfação esta comunicação, especialmente com a torcida alviçaruja. É importante que as pessoas sempre tenham em mente que só é conselheiro quem é torcedor, porque esta é uma condição preliminar. Para ser conselheiro tem que ser associado, adimplente, há mais de um ano, de acordo com os termos do edital que convoca as eleições, que convoca assembleias, que convoca... Ou seja, o Pelotas, que é um clube centenário, é uma instituição estruturada, organizada. Nós temos estatuto que respeita o Código Civil brasileiro, que respeita o Estatuto do Torcedor, que respeita toda a legislação, e nós fazemos cumprir. E o Conselho, para que o torcedor e a torcedora tenha uma noção clara da estrutura, o Conselho Deliberativo é o órgão máximo do clube. E o próprio nome diz deliberativo, para as deliberações. É o Conselho quem homologa as chapas nas eleições. Temos um Conselho Consultivo formado pelos ex-presidentes e que o próprio nome diz, ele é consultivo, ele é importantíssimo pela experiência que os ex-presidentes do próprio Conselho e do clube têm para aportar sempre em qualquer circunstância, e o Conselho Fiscal, que são os três conselhos do clube, e o Conselho Deliberativo é o conselho que congrega e que supervisiona tudo isso. E é quem decide o momento das eleições, respeitando o estatuto, e todos os termos do edital são aprovados pelo Conselho. O mandato no Conselho, tanto da mesa, a gente denomina mesa do Conselho, e nós estamos aqui na sala do Conselho, e na nossa mesa de reuniões, é formado pelo presidente, pelo vice-presidente e pelo secretário do Conselho. Então, a mesa do Conselho tem contato constante com a diretoria do clube. A diretoria executiva cabe à diretoria a execução dos seus planos, dos seus projetos, submete ao Conselho e executa. E o Conselho supervisiona. E na parte financeira, o Conselho Fiscal primeiro atua. Então, essa é a situação. O mandato dos conselheiros é de 3 anos, da mesa também é de 3 anos. E isto é eleito no mesmo ano em que tem a Assembleia Geral de Associados para todas essas deliberações. O mandato da diretoria é de 2 anos. Então, este ano, 2021, nós teremos um mandato de diretoria para eleger. Em 2019, que foi a última eleição que nós tivemos, houve a coincidência das 2 eleições. Eleição para a mesa do Conselho e dos conselheiros, e eleição para os membros da diretoria. E a diretoria do Esporte Clube Pelotas, ela é constituída por 3 membros eleitos, e os demais são nomeados. Presidente, primeiro vice-presidente e segundo vice-presidente. Outros clubes têm
presidente, vice-presidente de patrimônio, vice-presidente de futebol, vice-presidente disso, daquilo, daquele outro. No Pelotas, esses cargos são diretores e eles são nomeados pela diretoria. Os que são eleitos são os 3. E nós teremos em outubro a eleição a partir do lançamento do edital, onde estarão todos os termos, prazos e critérios para isso. E hoje, qual é a composição, né? São 3 pessoas responsáveis que falam pelo conselho, e quem são essas pessoas, até para o torcedor estar mais interagindo. Ok, eu estou já aí no 3º mandato como presidente do conselho. O nosso vice-presidente do conselho é o Antônio Carlos Brode, e o nosso secretário é o Carlos Eduardo Rocha. São os constituintes da mesa do conselho. Tá. E falando um pouco sobre a sua história com Pelotas, né? O senhor aí no 3º mandato, como é que o senhor começou se integrou no conselho, desde lá do início, né, quando era torcedor, ainda segue sendo torcedor, mas hoje com um papel bastante importante. Né? Eu nasci em Canguçu, acho que todos sabem, né, um município importante aqui do lado, e vim muito cedo, menino ainda, para estudar em Pelotas. Na época era ginásio que a gente fazia, vocês que são jovens ainda não têm noção dessa nomenclatura. Aí pelos 12, 13 anos, e eu vim para Pelotas em 1962, ou seja, já vão fazer 40, 60 anos. E um tio meu me disse, olha, tem um jogo do Pelotas lá na Avenida. Ele não era torcedor nosso. E na verdade ele dizia que era torcedor do Farroupilha. Aí disse, olha, tem lá, né? Interessante, está aqui. Aí me disse onde que era. E, né, menino de interior, sem dinheiro, o que fiz? Eu estudava no KBG, curso do Agrotécnico Sono da Graça, na época era chamava Colégio Agrícola, e que é distante daqui. E aí tinha um outro colega que era torcedor do Pelotas, e tinha outro que era torcedor do Grêmio, e era um jogo do Pelotas contra o Grêmio. Aí viemos a pé. E ficamos aguardando do lado de fora do estádio, perto do portão, porque sabia que nos últimos minutos, e nos avisados, nos últimos minutos vão abrir e vai poder entrar. E durante muito tempo eu quis. Bom, aí, apesar de o Pelotas ter perdido o jogo, ganhou o Luxemburgo. E a partir de então, ou seja, isso daqui já vão para 60 anos. Depois, durante o período acadêmico, né, quando eu estava na faculdade, nós criamos, e éramos 3 malucos, os outros 2 junto comigo, o Carlos Santos e o Machado, nós criamos as divisões de interiores. Isso lá em 71, Dente de Leite, Mirim, na estrutura de futebol de campo, e também as equipes de futebol salão, que se denominava na época de futsal. E eu acabei me aproximando muito mais. Trabalhava à noite, estudava de dia na faculdade, e nos espaços que tinha, vinha me dedicar aqui para o Pelotas. E quando foi possível, depois de formado, aí eu já associei uma das primeiras atitudes, carteira profissional do CREA, como engenheiro agrônomo, e associação no Esporte Clube Pelotas. Então eu sou associado, a minha primeira associação é de 1972. Aí, mais tarde, né, a casa, meus filhos saem para fazer mestrado, vai fazer doutorado. No retorno, isso já fazem um pouquinho mais de 40 anos,
fui convidado para me candidatar a ser conselheiro, fui aceito, aprovado para ser conselheiro, e sou conselheiro do clube há mais de 40 anos. Nos últimos anos, aí depois, né, de algumas circunstâncias dentro do clube e outras também profissionais, acabei aceitando a ideia de me candidatar para a presidência do conselho e estou aí praticamente concluído o terceiro mandato. É uma vida dedicada ao Pelotas, praticamente, né? Imagina, mais de 50 anos. Aqui eu trazia o meu pai, que torcia o adversário, e ele secava e eu torcia. E também no estádio do adversário, eu o levava. Os meus pais vieram morar em Pelotas depois, eu estava praticamente formado na faculdade. E lá ele torcia e eu secava. E sempre convivemos muito bem, porque é importante a gente compreender que se trata de um esporte, não de uma guerra. Que tem que haver respeito. Estou dando o exemplo de pai e filho. Felizmente, os meus 3 filhos, os meus não, nossos, né, porque são filhos da minha mulher também, eles, graças a Deus, a mesma, há quase meio século, eles se criaram na boca do lobo e nos deram 7 netos. E o nosso último título aqui coincidiu que estavam todos, tinham vindo de São Paulo, de Porto Alegre, estavam aqui, e os 7 devidamente vestidos de lobão vibraram em cima. 4 deles pediram para entrar junto com o clube, se inscreveram, foram sorteados, entraram. 2 não foram sorteados, ficaram muito chateados, mas a gente tem que respeitar, né, porque é neto do presidente que vai entrar junto com a equipe, e eles guardam isso daí e contam para tudo quanto é local. Passando de geração para geração, né? De geração para geração. E como por exemplo, a situação de vocês. Já acompanhei muita gente trabalhando pelo Pelotas, em vários setores, inclusive nesse setor, que é fundamental, que é o da comunicação. Mas eu os acompanho desde jovenzinhos e fiquei muito feliz quando soube que vocês vieram, porque cada um cumpre uma etapa. A equipe anterior fez um trabalho excelente. Vocês estão fazendo um trabalho excelente. Parabéns para vocês. A bola para dentro do campo. O Pelotas não para. O Pelotas é um clube centenário, 1908 até agora, e vamos completar mais um aniversário em outubro. Estamos programando as comemorações. Em alguns anos a gente consegue comemorar com bons resultados dentro de campo. Em outros, o resultado dentro de campo não vem. Mas o amor pelo Pelotas, a dedicação pelo Pelotas, a seriedade com que a gente encara é sempre a mesma. Com certeza. Para a gente já finalizar, falando um pouco sobre a eleição, o senhor explicou, né, que o mandato de um presidente do clube dura 2 anos. E qual a importância, né? Como vocês veem a importância de uma eleição e da eleição desse ano para o futuro do Pelotas? O processo do Pelotas é um processo democrático. Ele é um processo feito por etapas. A primeira etapa, até a homologação, ela é feita no Conselho, pelos conselheiros, e havendo mais de uma chapa que consiga mais de 1/3 dos votos no Conselho, ela irá para a eleição na Assembleia dos Associados. É importante que o associado saiba que ele precisa estar um dia ao ano para participar da Assembleia, para participar da eleição. É importantíssimo porque isto dá legitimidade.
a transparência, ela é absolutamente fundamental para qualquer instituição. Dirigir clube esportivo exige a capacidade gestora, e isto está vinculado ao intelecto, e ela exige a doação da paixão, que está vinculada ao coração. E a gente procura sempre, na escolha dos dirigentes, unir essas duas características com mais uma terceira, que é o caráter das pessoas. O Pelotas, ele precisa de nós. Não somos nós que precisamos do Pelotas. Então, o processo eleitoral é absolutamente fundamental. Pelas organizações que a gente tem acompanhado, esportivas, no país, nós temos um processo que é considerado por todos como muito bom, o processo eleitoral. E a eleição, neste momento, ela é uma eleição quando nós ainda estamos com um fenômeno terrível, que é a pandemia. É importante o torcedor perceber que o clube está há 2 anos praticamente, ou pelo menos 2 anos esportivos, sem a presença do torcedor, que é e sempre foi o nosso 13º atleta. Isto porque 13º? São 11 que tem dentro do campo e mais um que entra daqueles das substituições, embora às vezes são 3, às vezes são 5, dependendo da situação. Então, esse 13º ou 12º, tanto faz, ele impulsiona e ele é a razão de ser do clube. Quando nós não estamos com possibilidade de termos o nosso torcedor dentro do nosso estádio, dos jogos, isso se reflete muito na arrecadação do clube. Então, o clube está há 2 anos, praticamente, ou há 2 jornadas, sem essa receita direta e sem as receitas indiretas, que vem das mensalidades, que vem dos patrocínios, que vem das promoções e assim por diante. Então, mas tudo isso vai passar. Aliás, já está passando. Então, nós vamos eleger uma diretoria para um novo mandato que vai ainda arrastar as consequências deste período terrível para a humanidade, não é só para o Esporte Clube Pelotas. Então, tem que ser pessoas que venham com essa capacidade de entendimento, de olhar para frente, sim, isso é fundamental, de encarar o presente com muita responsabilidade, mas de olhar para trás, porque nós temos uma história. Com certeza. E para finalizarmos, qual o recado que o senhor deixaria para o torcedor do Pelotas, que logo, como o senhor disse, a gente espera que esteja aí ocupando as arquibancadas da Boca do Lobo, e creio que o torcedor está esperando aí muito esse momento, né? Seguramente que está esperando, sim, e como nós somos torcedores, nós também estamos esperando muito isso. O que o torcedor do Pelotas pode esperar? Responsabilidade com a nossa história, com as nossas cores, com o nosso clube. O Pelotas não é um time de futebol. O Pelotas é uma instituição. O Pelotas é o nosso hino. O Pelotas é o nosso azul e amarelo. O Pelotas é as nossas estrelas no nosso escudo, que aliás, né, que a gente está mostrando aí, é as conquistas. O Pelotas é um grupo diretivo. O Pelotas é um grupo funcional. O Pelotas é o nosso hino. O Pelotas é a nossa paixão.
orgulho de ser Aulicerúlio. Aprendemos com o tempo a ultrapassar as dificuldades e vamos ultrapassar. Saudações Aulicerúlias, que é a melhor forma que a gente tem de se comunicar.